Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa sequência de vídeos, que é o projeto de diálogo entre as neurociências e a psicanálise. E a gente vai seguir no vídeo 2 sobre a impulsividade. Hoje tentando integrar um pouco os conceitos de impulsos, pulsões, estímulos. Vamos tentar entender isso melhor e ver como é que isso entra na circuitaria neural. Por que às vezes a gente fica admirado ao ver uma criança, por exemplo, pulando numa poça d'água e se divertindo com aquilo, se entretendo com aquilo, ou olhando uma criança subir ao balanço numa altura bem alta e achar que aquilo é muito interessante. Mas, por outro lado, nós podemos indagar a nós mesmos, adultos, por que a gente fica na tela de um celular atravessando ruas movimentadas? Tudo isso tem em comum, talvez, o fato de que nós ajamos muitas vezes por impulsos, não é? E essa impulsividade ela pode ser exagerada, embora ela cumpra também algum tipo de papel. Pode ser que na filogênese, né, na evolução humana, isso tenha tido até um papel adaptativo importante em épocas mais remotas. Porque se você ficar hipervigilante, hiperatento e até mesmo impulsivo, pode se movimentar mais rapidamente, se proteger na relação com presas, por exemplo. E tem até um trabalho científico que fala disso, sobre o TDAH ser um mecanismo adaptativo para aquela época, não é? Muito bem, então o que nos vem à mente quando pensamos na impulsividade? Algumas palavras que podem vir numa chuva de ideias, que seriam o estímulo, o instinto e o impulso. Estímulo é um termo geral, né, que pode indicar qualquer coisa que imprima ao sujeito alguma atitude de reação. Você reage a um dado estímulo. Neurologicamente, isso é bem claro, é bem lúcido, não é? Mas esse é um termo geral. Se nós temos um estímulo, por exemplo, da radiação solar sobre os nossos olhos, a tendência é que a gente se desvie para que aquilo não seja irritante, não seja danoso. E a única atitude que a gente precisa é movimentar a nossa cabeça em outra direção. Então a gente pode ter uma atitude de fugir daquele estímulo para que ele não seja maléfico. Mas o mesmo a gente não pode fazer para um estímulo interno, de origem orgânica, não é? Esse estímulo interno, instintual, não dá para fugir dele. A gente não pode se desviar da fome ou da sede, não é? E o impulso seria a força com que esse estímulo imprime uma pressão sobre a psique. E aí a gente tenta aí aproximar o conceito de impulso com o de pulsão, que é um conceito freudiano. Então, o que pode se parecer mais com isso? A ideia de impulso e de pulsão pode nos lembrar, nos remeter um pouco à ideia de necessidade. Mas nesse sentido a gente teria então impulsos instintuais e pulsionais de autoconservação ou impulsos que não são de autoconservação. Esses de autoconservação são a fome, a sede, por exemplo, não é? Então, se você tem alguma alteração no seu trato digestivo, não é? Incomoda lá no estômago algo, parece haver um efeito físico disso que suscita um movimento na busca de alimento. Isso é o que a gente chama de impulso da fome ou instinto de fome. Não é? O mesmo ocorre com a sede quando as mucosas, né, da faringe, da boca estão ressecadas. Então, tudo isso é do campo instintual. Mas o objeto desse instinto é um objeto único. Você só pode matar a fome comendo. Só pode matar a sede bebendo. O pulsional é diferente. Então, o que se aproxima um pouco mais desses conceitos aí, né, do instintual e do pulsional, é a ideia de uma necessidade. Só que um conjunto de necessidades é chamado de necessidades de autoconservação ou necessidades do eu. E um outro conjunto não tem a ver com essas necessidades de autoconservação. Então, vamos tentar agora separar os conceitos de pulsão e de instinto. O que nós vamos ter em ambos os casos? Em ambos os casos, nós temos o atendimento de uma satisfação, de uma necessidade que é identificada através da satisfação. Temos um desprazer pelo surgimento do estímulo e o prazer, que é a satisfação desse estímulo. Ou seja, a relação prazer-desprazer está na base dessas interações do movimento da psique a partir tanto do que é instintual quanto do que é pulsional. Então, o que seria a pulsão? A pulsão é um conceito que é meio limite entre o somático e o psíquico. Ele está mais ou menos ali na fronteira. Se aproxima do instintual, até se baseia nele, toma como base ele, mas se separa dele porque os objetos que dão satisfação às pulsões são distintos dos objetos que dão satisfação aos instintos. Essa é uma diferença fundamental entre eles, porque o objeto pulsional é um objeto que pode se deslocar. Então a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, como diz a música, não é? Então essa diversão e arte, ela pode ser também ela mesma diversificada e servir de vários modos de objeto
para satisfazer a pulsão, ou aquilo que é pulsional em nós. Consequentemente, a gente já conseguiu reunir alguns dados para conceituar os elementos que constituem uma pulsão. A origem, que é a origem corporal ou somática, né? Então todos os impulsos, tanto instintuais quanto pulsionais, têm por origem o corpo. É uma necessidade corporal. Só que essa necessidade ela pode ser simbolizada ou não simbolizada. Se você se gratifica com a comida, não precisa simbolizar isso. Você só se alimenta e aquilo traz já a gratificação, a satisfação daquela necessidade. Então a origem é sempre corporal. A força é a intensidade do impulso ou da pulsão. É praticamente a sua essência. A força do impulso é o que o caracteriza melhor, tanto do impulso instintual quanto do impulso pulsional. A terceira característica seria a meta. A meta de uma pulsão é realizar a satisfação daquela necessidade. Ela desaguar-se, portanto, desaparecer e deixar o sistema nervoso e a psique, consequentemente, esvaziada de tensões, ou o mínimo de energia necessário para estar vivo, digamos assim, e não ser incomodado. Então, a meta de uma pulsão é obter a sua gratificação, a sua satisfação, o seu esvaziamento tensional. E esse esvaziamento tensional se dá através de um dado objeto. Por isso, a quarta característica é o objeto. O objeto é o meio pelo qual a meta vai ser realizada. Então, esses são os 4 elementos da pulsão. Os 2 primeiros são somáticos, os 2 últimos são psíquicos. São os que interessam mais, a meta e o objeto. Muito bem. Para distinguir um pouquinho melhor pulsão e instinto, vamos pegar esse exemplo da relação materno-bebê, né? Mãe-bebê na amamentação. Então, durante a amamentação, o bebê se gratifica não só com o conteúdo do leite que entra no seu trato gastrointestinal, mas também pela pressão que a mama exerce sobre as terminações nervosas da mucosa oral. Isso traz uma gratificação succional para o bebê. É como se ele estivesse incorporando um pedaço da mãe para dentro dele. Então aquilo traz uma tal gratificação que após a mamada, muitas vezes o bebê cai de lado como se fosse um grande relaxamento. Ou seja, uma grande satisfação de uma pulsão de autoconservação. Ou seja, isso daí é ligado apenas ao instintual mesmo. Mas, como é que a gente vai explicar quando o bebê se gratifica colocando o dedo na boca ou a chupeta ou outro objeto na boca? Essa gratificação não tem mais a ver com autoconservação. Ele já está, por exemplo, com a barriguinha cheia, está satisfeito do ponto de vista nutricional, mas ele lembra, ele tem a lembrança, ele tem a memória, a recordação de que houve uma gratificação, que foi gerado prazer. Então, essa relação prazer-desprazer segue, portanto, o pulsional e leva o sujeito a mover-se em novas direções e novos interesses, que não são apenas os da autoconservação. Para isso, a gente vai ter que ingressar também no mundo representacional. Precisaremos dizer da nossa demanda. Sempre há um resto após a gratificação de autoconservação. Ou seja, o bebê se alimenta, mas sempre fica um resto tensionado sobre a psique e ele se gratifica colocando o dedo, ou então chupando a chupeta. E isso vai se modificando com o tempo, as partes corporais vão servindo de objeto, então, porque são objeto de autoconservação e vão se tornando objetos pulsionais, que é a relação do sujeito com o meio externo. A gente se relaciona com o mundo através das nossas superfícies corporais. É assim que o bebê vai se reconhecendo no contato com o mundo externo. A mãe vai definindo, inclusive, os seus contornos. Esse é o pezinho do bebê, essa é a boquinha do bebê. Ele vai se auto-observando, vai se gratificando ao olhar suas mãos. Aí ele vai adquirindo novos objetos, vai tendo os reflexos de preensão, de levar tudo à boca e assim reconhecer o mundo através disso, não é? É interessante que antropologicamente a gente pode pensar o seguinte: o ser humano, após virar humano mesmo, o bípede, não é? Ele não precisou mais abocanhar o alimento com a boca. Ao invés disso, ele pega os alimentos com as mãos e a boca fica livre, então, para ele desenvolver a linguagem. Então, isso é digamos assim, um pensamento talvez um pouco metafórico, mas há muitos na antropologia que seguem essa ideia e ela parece interessante, porque, de fato, numa próxima etapa, a gente vai precisar ingressar no mundo representacional e vai precisar falar sobre a nossa demanda, ou seja, daquilo que a gente tem necessidade, não é? Então, por conta disso, desse ingresso no mundo representacional, Lacan desenvolveu um gráfico, né, que a gente chama de grafo mesmo, que é o grafo do desejo. Então, desejo, demanda, pulsão são conceitos relacionados, mas têm diferenças também.
vamos tentar aqui aproximá-los só com vistas assim, à didática, não é? Então, o grafo do desejo, que aqui está representado somente uma parte dele, a parte mais inferior dele, né? Mas mostra aqui o seguinte, esse delta, ou esse triângulozinho inferior, está representando o bebê, que é dito uma criança mítica. Por que mítica? Porque ele não ingressou ainda na linguagem. Fala-se, né, alguns autores da linguística acham que nós temos uma gramática já inata, nasceu conosco uma língua, uma linguagem, ou pelo menos as estruturas que fundamentam a possibilidade de desenvolver uma linguagem. Então, essa linguagem inata, ela é ainda muito biológica, digamos assim, apenas suscita a possibilidade de demandar através de um choro diferenciado. Então, a criança chora e com isso ela diz para a mãe que ela tem uma demanda. Há pesquisas que mostram que há choros diferentes, então aquilo que a gente já conhece, que as mães falam, que todos nós conhecemos de alguma forma, de que os choros dizem coisas distintas, como chorar por dor, chorar por fome, chorar por sono, já foi investigado. De fato, há um choro de fome que parece ser inclusive universal. Então isso nos coloca diante da possibilidade de que haja uma língua universal entre os seres humanos, de forma inata, sendo que após 1 ano de idade a gente tem uma tendência de se tornar especializado na linguagem. Então, se você aprende uma língua, a língua nativa, a língua daquele ambiente cultural, você vai tendo cada vez mais dificuldade de aprender uma segunda ou terceira língua. A plasticidade linguística vai diminuindo após 12 meses de vida, não é? Significa dizer que o bebê, a criança mítica, ingressa, mergulha naquele ambiente cultural da mãe. E a mãe, a maternagem, ou todo o seu mundo externo, relacional, vincular, vai dando para esse bebê um conjunto de regras linguísticas, digamos assim, que vai enriquecer a capacidade dele de complexificar a forma de estabelecer ou expressar a sua demanda. Ele dizer do que ele precisa. Ele ingressa no mundo da linguagem. Quando ele ingressa no mundo da linguagem, ele começa a saber que é incompleto. Ele é um ser faltante. Se ele é faltante, é desejante. Mas aí ele pode demandar do seu desejo através da linguagem. E aí nós temos essa segunda parte aí do gráfico, que mostra um S barrado, que é o sujeito barrado pela linguagem. E essa foi a representação lacaniana. O A aí é o grande outro, que seria a maternagem ou as relações significativas do bebê, que doam para ele o conjunto de significantes que tem no universo e que podem constituir para ele uma língua, ou um conjunto que a gente poderia chamar de léxico afetivo, através do qual ele representa a sua demanda. Antes de Lacan, mas ainda seguindo um pouquinho com ele, houve um estágio chamado estágio do espelho, né, que Lacan definiu como sendo o estágio do narcisismo primário. Né? Nós temos ainda o bebê antes de ingressar nesse universo linguístico. Ele vê o seu eu como um eu que parece ser todo, mas ele é não todo. Essa é uma ilusão que diz Lacan. Não é? Então essa figura do espelho côncavo, ele mostra o seguinte: esse jarro tem na parte de baixo as flores como que coladas ali naquela tábua, na mesa, não é? Mas como o espelho é côncavo, pelos raios que são atravessados aí da luz, determinam que a visão de quem está de frente para o espelho seja essa que tem aqui do jarro à esquerda, ou seja, com as flores na parte de cima. Isso é uma ilusão, mas daria ao bebê a ideia da ilusão de uma completude corpórea dele. Então, esse foi o estágio do espelho definido por Lacan. Coloquei ele aí para ver, ele me observando, ver se eu estou explicando direitinho, né? Então, isso corresponderia ao narcisismo primário, ou eu ideal na teoria psicanalítica, que ele representa aí como izinho de A. Um eu ideal é um eu ainda que, digamos, supõe ser extremamente poderoso, ele ainda não é faltante. Era preciso que fosse colocado um segundo espelho plano para o bebê ver a realidade e perceber-se como incompleto. Então, essa é uma metáfora lacaniana muito interessante para entender que quando a gente ingressa no mundo representacional, a gente se percebe como seres incompletos, faltantes. Sempre tem um resíduo pulsional que não foi realizado, um desejo que não foi realizado. E por isso a gente precisa da linguagem. Freud fez uma outra representação antes de Lacan, mas ele colocou, e aí a gente pode talvez integrar um pouquinho das teorias, porque Lacan diz que nós expressamos a demanda, o sujeito, na verdade, fica entre os intervalos que representam essa demanda pela linguagem, entre os significantes, que poderia ter alguma aproximação com as chamadas marcas minêmicas pré-conscientes do Freud, que são ditas aquele resultado das representações de palavra que são colocadas na memória do sujeito a partir dos seus contatos, das suas experiências vinculares desde cedo. Então essas marcas minêmicas são utilizadas por nós como expressão da demanda.
o que é pulsional em nós não se liga necessariamente a uma coisa consumida do ambiente externo, mas a uma representação de palavra que traz um conteúdo ideativo e um afetivo junto. Por isso que a gente fala isso como sendo um repertório léxico-afetivo. Então a pulsão, esse elemento aí, digamos, meio mitológico, como Freud disse, né? A nossa mitologia, ou a metapsicologia freudiana, não é? Diz o seguinte: se a gente representar como um vetor, ele vai ter uma direção, um sentido, uma força, não é? E essa força é dirigida para esse conjunto de representações de palavra para expressar uma determinada demanda ou para ativar uma determinada motricidade. O conjunto de representações mnêmicas ou de palavra ou significantes é o que desvia, digamos assim, a ação do sujeito apenas para a motricidade, que nos aproxima da ideia do arco reflexo, de uma coisa mais automática, mais impulsiva. Então nós precisamos enriquecer esse conjunto para que nós sejamos menos impulsivos. Então, Freud representou isso como sendo uma constituição pré-consciente do sujeito. A gente não vai entrar muito nisso nesse vídeo de hoje, porque eu queria fazer a integração desses conceitos também com as vias neurais. Então, vemos aí de novo a figura do encéfalo na superfície medial do hemisfério direito. E o que é que nós temos de baixo para cima? De baixo para cima, nós temos a área tegmentar ventral, a ATV. Essa área tegmentar ventral é a fonte, são os núcleos relacionados à produção de dopamina. São vias dopaminérgicas. Essas vias sobem por dois caminhos distintos. Então, nós poderíamos dizer que o pulsional se imprime aí. Os impulsos neurais podem ser, de uma certa maneira, uma aproximação do conceito de pulsão, porque é uma força que se imprime à psique através dos neurônios. Existe uma materialidade dessa expressão impulsiva, não é? Que se liga ou a representações mentais, palavra, como a gente falou agora há pouco nas teorias de Lacan e de Freud, como uma outra possibilidade seria a via emocional e motricidade, porque as emoções também suscitam alterações corporais. Tudo isso leva a um certo desaguar pulsional também. Então, essa dupla via é como se fosse um trilho de trem que a gente separa numa direção ou noutra através de uma certa alavanca. O responsável por essa alavanca é essa estrutura, essa área encefálica chamada córtex órbito-frontal, esse COF que está escrito aí na figura. Então, o que é que ele faz? Ou ele vai impedir que a impulsividade se dê, seguindo pelo trajeto das vias límbicas, emocionais e da motricidade, que vão ser essas daqui à direita, não é? O CEV, que é o corpo estriado ventral, que ele é parte do sistema límbico, e é onde reside uma estrutura chamada núcleus accumbens, que responde pela gratificação imediata. Então, aquele que não adia gratificações, que não consegue adiar gratificações, vai ativar pela via da impulsividade exatamente esse núcleus accumbens no corpo estriado ventral, o estriado emocional, digamos assim, porque o dorsal seria o ligado à motricidade. Logo acima do corpo estriado ventral, nós temos aí uma sigla chamada CCA, que é o córtex cingulado anterior. É o córtex ou giro do cíngulo na sua porção anterior, a gente chama de córtex cingulado anterior. E mais alto ainda, nós temos o córtex premotor, ou área premotora. Então nós vemos que essa via aí, do CEV, do CCA e do CPM, é a via da emoção e da motricidade. E é o que se pode correlacionar, por exemplo, né, no caso do TDAH, com a desregulação emocional e com a hiperatividade, que é ação motora exagerada. Por outro lado, o desvio na outra direção é o que nos conduz para o córtex pré-frontal dorsolateral, que é aquele que pode dar conta das representações mentais mais complexas e atender a demanda através dos esforços de resolver problemas. É o que nos leva à criatividade, à sublimação, a atender necessidades que são mais altas no ser humano, né? Então, quando o córtex pré-frontal dorsolateral é ativado, nós não vamos precisar tanto da motricidade para atender às nossas demandas pulsionais. E aí a impulsividade vai se reduzir. É por isso que na clínica, muitas vezes, nós trabalhamos nessa direção, de que o sujeito se enriqueça em complexidade subjetiva, ou seja, ganhe complexidade na sua capacidade de expressar a sua demanda através, então, desse processo léxico-afetivo, ou seja, uma língua e um afeto, né? As representações mentais são divididas, né, num conteúdo ideativo e num conteúdo afetivo. Então, essas pulsões podem se imprimir como força em direções distintas. Podemos ver aí um nexo interessante entre também as formas que o sujeito escolhe
para esvaziar as suas pulsões e, portanto, ter gratificação. Uma gratificação mais imediata ou mais a longo prazo. Isso pode estabelecer também uma correlação com o uso de substâncias ou a adição a outras coisas, como telas e outras formas de gratificação mais imediata. Mas isso vai ser assunto para um outro vídeo, porque aqui o foco nosso seria a gente compreender o papel das pulsões. Um dos elementos das pulsões é o impulso ou a força ou a pressão com que aquela pulsão imprime um incômodo à psique e leva a psique do sujeito a agir em determinada direção. Esse, portanto, é um dos elementos pulsionais, mas é também o que nos leva a entrar em contato com o que é chamado de desejo do sujeito, que é um tema extremamente importante para nós na psicanálise. E assim a gente vai conseguindo aproximar um pouco esses dois grandes saberes. Vamos ficando por aqui hoje para a gente não colocar tantos conteúdos assim por vídeos e vamos concluir ainda esse tema de impulsividade, talvez com mais 1 ou 2 vídeos, para depois a gente seguir nesse nosso diálogo entre neurociência e psicanálise. Forte abraço, até a próxima.